Olá, boa noite a todas, todos, todes. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a essa live, que de alguma forma ela se dá aqui no Outubro Rosa, para que a gente possa demarcar, né, a importância aí do cuidado feminino, mas ela é uma live que vai além desses limites de uma discussão que está associada ao que é a temática do outubro. Por quê? Né, a gente pensou em uma live que fosse além desse limite, e porque a gente pensou uma live aqui com três mulheres bastante fortes, porque me parece que no tempo presente há necessidade da gente pensar em outras doenças que também são igualmente prejudiciais à sociedade. Né? Uma delas é a intolerância e a, né, incompreensão e a, né, tolerância e ao outro, ao diverso, vamos dizer assim. Né? Então, a temática da live de hoje é políticas públicas para a inclusão social e diversidade. Tá? A gente vai receber aqui, né, para falar sobre o tema, né, de alguma maneira em linhas mais gerais, a vice-prefeita de Cotia, Ângela Maluf. A gente vai receber aqui também a professora da FATEC, doutoranda do Diversas, a Priscila Oliveira. Né? A gente vai receber também aqui a, né, Vilma Cristina Noceda, que é aí uma das, né, mentoras e responsáveis por um projeto bastante interessante de Cotia, que é o Museu Morro Grande de Cotia. Tá? A nossa live, ela é uma live aí que terá mais ou menos por volta de 1 hora e 15. A gente inicia com as falas das nossas convidadas e depois a gente reserva aí um momento para que vocês possam fazer perguntas, tá? As perguntas podem colocar aí no Facebook, no nosso chat, e que a gente vai responder por aqui. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, e eu vou chamar a nossa primeira convidada da noite, né, que é a Ângela Maluf, né, como eu já disse, vice-prefeita de Cotia. Ângela, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito aí nosso convite, é uma grande honra tê-la aqui, não só porque você ocupa uma posição bastante significativa e que para nós mulheres isso é muito importante, né, tá aí em cargos Sim, públicos, né, a política pública é algo fundamental, mas também me parece importante porque você tem uma trajetória igualmente interessante, né, e você tem uma trajetória que faz jus, né? Você é o tipo de pessoa que é o que a gente sempre quer, que a ação coincide com a palavra, né? Que tem isso aí aí. uma trajetória bastante importante, tá? Então, deixo aí a palavra com você, né? E mais uma vez te agradeço por estar aqui com a gente, tá Muito bom? obrigada. Obrigada. Obrigada, professora Sandra, obrigada por esse momento. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, muito feliz. Tenho certeza que vai ser um encontro riquíssimo. Cada pessoa que vai falar aqui, eu estou assim ansiosa para ouvi-las também, porque são pessoas extraordinárias. E esse é um momento muito importante da mulher, a posição da mulher em Cotia. Consigo estar aqui ao lado de uma gestão, com uma gestão Rogério Franco, um prefeito incrível que me convida para estar ao lado dele. E eu percebo que quando se incomodam com nossa presença, são homens um pouco assim, assustados com a nossa competência, desculpa. Aí, quando tem um rapaz chamado Rogério Franco, volto a dizer, o prefeito de uma cidade que convida uma mulher com 65 anos, que se posiciona em todos os aspectos de gênero e de idade, todos os aspectos, lutando pelo fim da violência contra a mulher, lutando contra qualquer forma de preconceito, contra qualquer intolerância. Esse cara é especial e é um cara que consegue agregar pessoas. E quando nós falamos em minorias, se nós unirmos todas as minorias, somos maioria, né? É um homem, é uma gestão, é uma prefeitura que hoje você, mulher, chegando até o executivo, você vai ter uma mulher para te receber também. É um ambiente democrático, é isso que nós buscamos. Mas por que nós não conseguimos estar numa casa de leis? Porque eu já estava na minha terceira campanha para tentar o legislativo, né? Porque falam tanto que tem que ter mulher na política, e eu coloco meu nome à disposição e me lanço candidata nas últimas 3 eleições. E aí
Por que não nos elegem? Por que nós, mulheres, se somos 52% e somos mãe dos outros restantes, por que nós não nos apoiamos, né? Por quê? O que acontece? Agora, eu fico pensando, quando você procura emprego, quantas vezes você já mandou o seu currículo, né? Centenas de vezes. E muitas vezes vem uma resposta assim: ah, mas tá faltando, tá precisando, você não consegue, e eu porque você não tem, você não sabe, você não faz. Meu, parece que a gente recebe toda negativa o tempo todo dizendo assim, sou incompetente, né? E quantas vezes você, mulher, você, homem, pediu o currículo do seu candidato a um cargo do legislativo? Quando? Me conta. A um cargo executivo, quando você pediu o currículo dessa pessoa? E você entrega a essa pessoa a tutela para te representar por 4 anos. E essa pessoa está preparada? Eu vejo na Câmara a ausência de um cadeirante. Eu vejo na Câmara a ausência da população LGBTQIA+. Eu vejo na Câmara a ausência da mulher idosa. Eu vejo tantas faltas, tantas falhas da nossa representação plural nessa Câmara, que tem que representar a população. Na minha cidade amada, Cotia, aqui no Brasil, São Paulo, Brasil, nós temos 250 mil moradores. Essa população toda tem que ter sua representação na Câmara Municipal. Então, eu tenho que promover, tenho que falar, em todos os meus encontros políticos, eu falo muito sobre isso. Promovermos mulheres na política, sim. Nós temos muita competência, nós somos fantásticas, extraordinárias. Uma mestra budista do Templo Zulai, aqui de Cotia, o maior templo da América Latina, ela diz assim, budismo humanista, ela diz assim, precisamos de 100 homens para construir uma casa, mas apenas uma mulher é capaz de transformar em lar. E essa mulher consegue pegar do osso, fazer a melhor sopa para o seu filho, é a sopa mágica, né? E nem sempre o homem consegue vencer as adversidades, mas nós conseguimos. Nós vamos atrás de plantas punks, vamos atrás dos matinhos, vamos fazer uma salada, vamos fazer uma sopa. Nós conhecemos as ruas escuras, nós sabemos os perigos da nossa cidade, nós sabemos a necessidade de médicos, nós sabemos da segurança. Nossa, nós sabemos de tudo, nós somos mulheres sábias. E é uma experiência que está dentro de nós, porque nós ventilamos em todos os espaços, nós somos como água, nós percorremos espaços, nós entramos em várias veredas e sabemos das necessidades. Por que não nos colocam com uma caneta na mão? Hoje, nós temos um presidente de um país que ele se nega a aceitar que as mulheres precisam de absorventes higiênicos. É muito preocupante quando nós temos populações ribeirinhas colhendo folhas secas para serem usadas como absorventes, ou as mulheres privadas da liberdade, que eu as conheço bem, faço um trabalho voluntário no presídio feminino, quando elas usam o miolo de pão, sim, para serem absorventes. E aí, como vai ficar a saúde da nossa mulher, né? Privada dessa segurança. E quando nós pedimos, a nível nacional, queremos absorvente? Sim. A resposta é não. Isso não é o item necessário. Observem a taxa que é colocada em cima de um absorvente. Aí chega o prefeito homem de uma cidade chamada Cotia, com sua esposa chamada Mara. Esse casal chega e fala assim, nós teremos sim absorvente na população que é atendida pelo Bolsa Família, que é atendida pela nossa cesta básica, que tem o NIS. São pessoas em situação de fragilidade financeira, vulnerabilidade social. Então, eu faço parte de uma equipe, de um staff, de uma cidade que pensa dessa forma, e se Brasília nega, a cidade de Cotia passa a caneta e fala assim, assino sim. É um homem sensível, mas nós precisamos de muito mais sensibilidade para falarmos sobre tudo isso. Na nossa pasta também, hoje nós temos uma pasta na nossa cidade de direitos humanos, cidadania e mulher, onde nós atendemos hoje, recentemente, mais uma conquista para os desaparecidos. E nós temos a professora Marla, que trouxe essa questão para nós, uma professora que, há 20 anos atrás, exatamente dia 13 de setembro, ela saiu
da sala da casa da mãe dela, ela levou 2 filhos para a escola, passou na mãezinha dela para dar um alô, mãe, tá tudo bem, tá tudo ok, tô indo para a escola dar aula. Ela saiu da sala, o carro estava estacionado entre a calçada e a varanda da a garagem, a varanda que é uma garagem. Ela não chegou a pegar o carro, ela desapareceu. E a Camila, filha dela, filha da Marla, procura pela sua mãe. Até hoje nos trouxe essa questão e nós agora estamos também com essa questão dos desaparecidos. É muito cruel nós falarmos dessa pauta. Nós estamos juntas também com as mulheres da Sé que procuram seus filhos e esperam por ele. Nós não podemos nem imaginar o que é uma mãe, uma tia, uma avó, uma irmã, esperando um ente querido que foi até ali comprar pão e sumiu. Eu não quero nem mudar de casa, porque se eu mudar de casa, eu acho que meu filho pode voltar e não me ver aqui, ele não vai reconhecer esse espaço como nosso, ele pode não voltar se ele acha que eu sumi. Então, ela não sai de casa, ela não vai ao mercado, que ela tem medo e espera que esse filho chegue a qualquer momento. Então, é o dia que começa com muito desejo que ele volte, e mais uma noite que vem com a tristeza de não ter encontrado, e dele não ter chegado, dela não ter chegado. É engraçado não, é cruel e triste, porque as nossas digitais, conforme o tempo passa, na vida idosa, na idade adulta, nós perdemos nossas digitais. São tantas panelas quentes, cabos quentes, pesados, tanto ferro, tanta roupa, tanto trabalho com materiais químicos pesados que nós já limpamos tanta casa, e nós acabamos perdendo nossas digitais. Se isso acontece, se nós estivermos na rua sem uma impressão digital e acontecer um mal súbito conosco, nós podemos ir para o IML, não sei o que pode acontecer, nós seremos indigentes, porque nós não saímos até o mercado próximo com uma identificação. Nós só saímos com o dinheiro do pãozinho. Eu quero lançar aqui uma campanha. Nós temos no Brasil o cartão SUS, o cartão de saúde invejável. Obama tentou copiar, recriar isso nos Estados Unidos, não deu certo. Esse é um plano de saúde nacional nosso, brasileiro, e dá super certo. Esse cartão, você pode falar assim, vou salvar numa emergência no meu telefone celular, o telefone do meu pai, da minha mãe, da minha tia, do meu passarinho. Num acidente, ninguém vai procurar a sua lista de telefone de contato. Num acidente que pode acontecer conosco, nós vamos procurar o seu cartão do SUS. Por quê? Você pode até ter um plano privado de saúde, mas quem te salva é um carro chamado SAMU conduzido pelo SUS, a aplicação financeira do SUS. Nós vamos ser encaminhados para salvar nossa vida no hospital público. Quando nós estivermos estabilizados, a gente vai para o hospital XY que eu possa pagar. Mas quem me salva a vida é o SUS. Então, o SUS, quando você tem uma situação de perigo, que você passa por ela, eles vão acionar a sua documentação, vai pegar o cartão do SUS, é ali que está identificado onde você mora, seu pai, sua mãe. Atualizem, população brasileira toda, atualizem seu cartão do SUS. Vá até uma UBS mais próxima da sua casa, atualize sua conta, leva sua conta telefônica de água, atualize seu endereço sempre, seu telefone sempre, é importante. E também a minha sugestão é que a gente passe a andar com uma pulseira que identifique nosso nome e o nosso cartão do SUS, que é onde vão buscar essa informação nossa. É muito importante nós pensarmos na nossa família, porque a gente não sabe quando esse fiozinho pode ser desconectado, isso pode acontecer com todos nós a qualquer momento, e nós temos que ter essa identidade preservada e acalmar nossas famílias. Então, essa é uma pauta que nós estamos trazendo para a cidade de Cotia, na pasta dos direitos humanos, onde eu estou secretária também, muito importante, de muita sensibilidade, que nós estamos juntas com essa questão. E também estamos atendendo a população trans. A população trans tem uma estimativa bastante cruel, se me permite dizer assim, 80% já pensou em suicídio. A discriminação é muito clara no mundo inteiro. A discriminação é muito pesada, principalmente na idade escolar. As crianças, a própria escola, que deveria ser um ambiente de acolhimento, de respeito, de falar de tolerância, de dignidade, às vezes nem sempre acontece, existe a ausência, assim, dessa pauta importante,
E essa criança pode ter um enfrentamento durante o período que está na escola, mas quando ela volta para casa, ela volta muito triste e chora muito. E ela decide evadir-se do ambiente escolar. É aí o grande problema. Porque a escola, é minha opinião, a escola é tudo para mim. A escola é começo, meio e fim. A escola é o espaço para quando quiserem colocar um ponto final na nossa fala, na escola nos ensina a coloque uma vírgula e continue falando. É onde nós nos empoderamos, sim, da fala. Então, eu peço muito que ninguém afaste ninguém de um banco escolar, de uma carreira acadêmica. Nós temos que nos apropriarmos desse espaço e temos que chegar onde nós quisermos chegar. Voltei a estudar com 40 anos, fui fazer minha suplência do ensino médio, fui fazer minha primeira faculdade com 43 anos, e foi a melhor coisa que eu fiz também, porque agora eu tenho uma maturidade que eu quero mais estudar mais, e Sandra, quero que você seja minha professora também, tá bom? Tá feito. Vou ficar... É o desafio, Sandra. Nossa, vou ficar honradíssima. Vai Deus. Muito obrigada. Honradíssima mesmo. Nossa, Ângela, muito bom, assim, né? Ouvir isso, né? Ouvir aí, de novo, né? Reforçar essa sua trajetória, essa preocupação. E, né, me dá bastante felicidade em saber que nós temos uma faculdade, né? Que a FATEC Cotia está num município como Cotia, que tem essa preocupação, né? Ali com direitos humanos, né? Essa preocupação com, né, com a diversidade, essa preocupação em pensar uma saúde mais inclusiva, que efetivamente seja, né, de todos. Então, fico bastante feliz. A gente vai, né, chamar a Priscila, porque depois nós vamos voltar aqui, que a Priscila vai falar também um pouquinho aí de alguma maneira de política pública, né, mulher e literatura, né, que também me parece que a arte é igualmente importante, né, para nós, tá? Bom, Priscila, deixa a palavra com você. Como eu disse, a Priscila ela é, né, professora da FATEC Cotia, nossa colega, minha particularmente, aí, e também é orientanda do Diversitas da USP. Tem um trabalho que eu admiro bastante, que vai se dedicar, que vai pesquisar aí, né, o que vai representar representar a literatura, né, aí na vida das mulheres detentas, né, o que isso pode mudar efetivamente. Tá? Bom, Pri, com você. Olá, gente, boa noite. Obrigada, Sandra, aí, pela apresentação. Bom, boa noite para todas, todos e todes, né? Eu sou a Priscila, como a Sandra bem me apresentou. Espero encontrar todos muito bem aí, né? Ainda que a gente esteja vivenciando circunstâncias um pouco difíceis nesse momento no país. Primeiro, preciso dizer que eu estou muito feliz, muito grata pela oportunidade de participar desse evento aqui com pessoas tão incríveis e especiais. Eu espero que a gente possa repetir, né? Que isso possa acontecer mais vezes. Falando rapidinho sobre mim, eu sou docente na FATEC Cotia, em disciplinas relacionadas à comunicação e línguas, além de executivo público no governo do estado de São Paulo e doutoranda no Diversitas, que é um núcleo lá da Universidade de São Paulo, que trata do estudo das diversidades, intolerâncias e conflitos. Lá no Diversitas, eu estou matriculada no doutoramento interdisciplinar em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Mais especificamente, com trabalho, né, voltado para a linha de pesquisa relativa à gênese e gestão de políticas públicas, né, tão caros aí, tão importantes para a gente nesse momento. Eu vou contar um pouco, né, sobre o que é a minha pesquisa, né, qual é a minha pesquisa lá no Diversas, que tem tudo a ver com a temática da nossa live, que diz respeito à inclusão, né, diversidade e inclusão, e que se relaciona, obviamente, com a temática das políticas públicas também. Primeiro, né, eu acho que a gente tem que parar para pensar, né, a gente tem que refletir acerca dessa inclusão, né, pelo menos essa é a perspectiva a partir da qual eu parto na minha pesquisa, né, pensar essa inclusão, pensar a diversidade, pensar a inclusão como algo aplicável a todos os seres humanos, tá? Trazendo mesmo, né, o que está contido na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, e que estabelece que os direitos ali tratados, né, que aqueles direitos ali enunciados, eles são aplicáveis a todo ser humano, né, a todas as pessoas, sem que haja qualquer tipo de distinção relativa a raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, enfim.
aplicável a todas as pessoas. Por que eu faço essa ponderação, né? Porque eu me dedico a pesquisar a leitura e a literatura no sistema prisional, né? Eu me dedico a trabalhar com esse público aí que muitas vezes, né, é esquecido, né, que é apagado pela sociedade contemporânea. Eu desenvolvo essa pesquisa, né, buscando captar aí as reações e as relações dessas pessoas privadas de liberdade, mais especificamente, né, das mulheres presas, diante dessa manifestação artística, né, diante dessa manifestação literária e artística que se coloca ali, ok? Eu vou retomar, aproveitando que eu acabei de falar de manifestação literária e artística, né, retomar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que lá nos seus artigos 22 e 27, prevê que precisamos garantir a todo mundo, né, a todos os seres humanos, os direitos econômicos, sociais, culturais, na verdade, né, indispensáveis à dignidade e ao desenvolvimento da sua personalidade, além do direito de participar da vida da comunidade e de fruir das artes, ok? Fruir das artes, participar do progresso científico e usufruir dos seus benefícios também, ok? Então, começo não, né? Vou desenrolando a minha fala aí, lembrando, né, esse importante documento vigente aí na contemporaneidade. Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, eu não posso deixar de citar, como uma pessoa egressa das letras, né, e que se dedica a pesquisar leitura e literatura, não posso deixar de citar o nosso saudoso Antônio Cândido, né, um teórico literário aqui brasileiro, né, nosso, segundo o qual esse acesso à literatura, à leitura, é um direito humano, é um bem chamado por ele como incompressível. Isso é um bem essencial à sobrevivência do indivíduo. É bem a gente lembrar a letra dos Titãs, né, que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, porque enquanto seres humanos a gente precisa, né, não só do essencial, claro, mas a gente quer também ter, a gente precisa, na verdade, né, para a nossa constituição enquanto sujeito, de ter acesso a esses outros bens denominados pelo Cândido aí como incompressíveis também. Pois bem, continuando aí, né? Feita essa localização da minha temática de pesquisa, que se volta a mulheres do sistema prisional, eu preciso dizer que essa leitura, essa literatura, né, ela se coloca de uma maneira bastante peculiar, pensando o sistema prisional, né? Por um lado, ela pode ser usada como uma estratégia de remissão de pena e também como uma estratégia para que essas pessoas possam acessar algum tipo de material instrutivo e educativo. Por outro, esse acesso, ele é também uma saída, um escape, né, um meio de acessar outros lugares, de ponderar outras possibilidades, de pensar sobre a própria experiência, de pensar sobre a própria vida. Aqui nesse ponto, né, eu preciso lembrar não, né, preciso evidenciar que a minha proposta, né, a metodologia, na verdade, da minha pesquisa, né, que se propõe por meio das histórias de vida dessas mulheres presas, captar, né, essas relações entre a leitura e as experiências de vida que elas têm, experiências de vida dentro e fora do cárcere, tá? Porque a gente parte da concepção de que leitura, literatura e as artes em si criam condições para que a gente gere mudança nas pessoas. Esses produtos, né, possibilitam a transformação pessoal, possibilitam uma transformação de comportamento e possibilitam uma transformação, né, de visão de mundo também, ok? Eu falei um pouquinho atrás sobre a remissão da pena pela leitura, né? Só fazendo uma ponderação um pouco técnica aí acerca disso, essa remissão de pena pela leitura, né, é um processo através do qual a pessoa que está privada de liberdade, ela pode, mediante a leitura de um livro, de alguns até, né, de até 12 no ano, diminuir alguns dias da sua pena. Se propõe a leitura de obras literárias, no geral uma leitura mediada, por intermédio de círculos ou clubes de leitura nas unidades prisionais, que geralmente contam com o apoio de fundações, exemplo da FUNAP aqui em São Paulo, tá? É proposta a leitura da obra, a pessoa presa tem um prazo para fazer essa leitura, produzir uma resenha que vai ser analisada, né, geralmente por um grupo de voluntários ou pela própria fundação, enfim,
e, se considerada apta, essa resenha é submetida ao juiz de uma vara de execução penal, que pode decidir, né, se aquela remissão ali vai acontecer ou não vai acontecer. Essa possibilidade da remissão da pena, ela está prevista na LEP, né, na nossa Lei de Execução Penal, lá desde 2011, se eu não estou enganada, tá? Na verdade, fazer a ponderação certa, né? A LEP prevê que a remissão pode se dar por meio de estudo ou de trabalho. Porém, estudo e trabalho não são, por inúmeras questões, né, nem sempre são realizáveis, nem sempre são executáveis, né, tendo visto que a gente vive num mundo com recursos limitados, nem sempre estudo e trabalho estão, assim, amplamente disponíveis nas unidades prisionais. Às vezes não tem espaço, às vezes não tem vaga para trabalhar, enfim, tem uma série de questões aí, né. Então, para solucionar essa lacuna, né, houve lá em 2013 uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, elencando a leitura, além da instrução escolar, como uma possível atividade que serve à remissão, tá? Desde 2013, acreditou-se que essa recomendação do CNJ seria suficiente, né, para incluir a leitura aí como uma possibilidade, né, de remir a pena. Porém, a adesão não foi, assim, tão expressiva. Tanto não foi tão expressiva, que neste ano, agora, em 2021, em maio de 2001, o próprio CNJ propôs que isso que era uma recomendação se tornasse, na verdade, uma resolução. Então, em maio de 2021, né, maio, que acabou de passar, foi publicada a resolução número 391, que tornou, né, a remissão da pena, que na verdade cuida, né, de organizar, de fato, essa remissão da pena pela leitura, trazendo aí algumas novidades, algumas coisas que eu achei, inclusive, bem legais, né. Primeiro, estabelecendo que essa leitura é voluntária, né, que independe da adesão da pessoa presa a determinados projetos, ou a participação nos próprios clubes em si, de maneira que, né, havendo a biblioteca na unidade prisional e havendo um controle dos livros que são emprestados e um controle do período durante o qual a pessoa presa passa com aquele livro, essa leitura já é elegível, né, a remissão. Pois bem, é uma leitura voluntária, independe da participação nesses projetos, e independe também de uma lista prévia de títulos autorizados, tá? Por conta dessa resolução, né, acaba que é feita aí uma pressão para que as unidades prisionais todas mantenham uma biblioteca ativa, né, uma biblioteca funcionando. Que mais? Temos aí um prazo de leitura dos livros, que é de 21 a 30 dias, depois da leitura, há necessidade ainda de produção da resenha ou da realização de um relatório de leitura, e aí vem uma novidade que eu achei muito legal, que é a seguinte: se antes, na recomendação, nós tínhamos a necessidade de que essa resenha fosse escrita, a resolução previa a possibilidade da realização desse relatório de maneiras diferentes, como, por exemplo, por meio de um desenho, por meio de uma exposição oral, para tornar o processo mais inclusivo, né? Claro que, né, para que alguém que não é alfabetizado ou alguém que é portador de deficiência possa ter acesso a esse material, eu também vou ter que, né, disponibilizar o livro por meio de áudio, enfim, vou ter que pensar outras saídas aí. Mas houve aí essa inserção, tornando, né, pelo menos sob a minha perspectiva, esse processo mais diverso, né, mais plural, mais inclusivo, no final das contas. Manteve-se a ideia de que a cada livro lido, a remissão pode ser de até 4 dias, com a limitação, né, de 48 dias de remissão no ano, porque é um livro a cada mês, na verdade. Esses, assim, são os principais pontos dessa resolução recentemente publicada, né, que está fresquinha aí, que está sendo aí implementada ainda, né. As resenhas, elas passam, no geral, pela análise de uma comissão de validação, que é formada por voluntários, pessoas ligadas à educação, professores, voluntários, bibliotecários, membros de organização da sociedade civil e outras pessoas, né? Se aprovadas por este grupo, né, por essa comissão de validação, elas são submetidas ao juiz para fazer o desconto, né, para fazer a remissão lá nos dias de pena. Ok. E aí, né, eu aproveito essa deixa, já que eu estou falando de biblioteca aqui, né, de disponibilizar esse acervo, enfim, aproveito essa deixa porque para trazer alguns dados, né, que eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas acho sempre legal
a gente olhar, já que a gente está pensando em política pública, são alguns dados do DPEM, do nosso Departamento Penitenciário Nacional. Lá no site do DPEM, periodicamente, são atualizados os dados relativos ao sistema prisional nacional, né? E, de acordo com esses dados, né, segundo o recorte mais recente, que é do período de julho a dezembro de 2020, a nossa população prisional ela era de cerca de 811 mil pessoas. 765 mil homens e 41.384 mulheres, tá? Essas pessoas estão distribuídas aí em cerca de 1.500 estabelecimentos prisionais, a maior parte deles masculinos, e cerca de 1.000 masculinos e cerca de 500 femininos, tá? São números aproximados aí. Desses 1.527 estabelecimentos prisionais, 851, de acordo com o levantamento do DPEM, tem biblioteca, ou seja, né, tá ali na metade, 55%, tá? Para a gente ver que, né, é um programa aí, né, é um processo que precisa ser cuidado, precisa ser implementado aí para que ele se torne ainda mais inclusivo, né, mais diverso, tá? Para dar uma noção do quanto essa questão relativa à mulher no cárcere é peculiar, eu trago mais um dado do DPEM, que é o seguinte, né? Dos 1.527 estabelecimentos prisionais no país, 132 são só femininos, tá? Desses 132, 65 contam com um dormitório para gestante. Por que eu estou fazendo essa ponderação, né? A gente não pode deixar de reparar que a gente está numa live, né, feita por mulheres, num mês dedicado a essa temática feminina, enfim. E também porque a minha pesquisa, né, ela pensa a população prisional feminina, né, esse processo da remissão da pena pela leitura nos estabelecimentos prisionais femininos, né, que tem uma demanda aí bem peculiar. Já estou quase terminando. Segundo esse mesmo levantamento, das 811 mil pessoas, cerca de 31 mil somente estão vinculados a algum programa de remissão de pena pela leitura. Então, dá mais ou menos aí 3,8%, tá? É pouca gente se a gente parar para pensar, né? Pois bem, para termos uma noção do estado, né, de São Paulo, já que eu estou falando de números, né, aqui no estado de São Paulo, segundo o dado mais recente que eu consegui, que é de setembro agora, a gente tem 9.215 mulheres presas, tá? Aí tem uns recortes, claro, de tipificação penal, de escolaridade, de raça e de faixa etária, que são importantes, mas vai encher muito, né, se eu ficar falando só de número aqui. Diante de toda essa exposição, eu pergunto para vocês, né, é ou não é para a gente ficar inquieto? Olha o tamanho dessa população prisional, olha essas demandas todas que a gente tem, né, a gente tem ou não tem que pensar e fazer acontecer essas políticas de inclusão, para evitar, claro, o ingresso nesse sistema prisional e certamente também para incluir mais tarde, né, as pessoas que são egressas desse sistema. Eu não estou aqui falando, claro, para a gente ser complacente, vitimizar ninguém, nem se tornar só vítima, né, dessa figura do criminoso, mas mas a gente tem que pensar também no quanto a nossa dinâmica social é excludente e contribui para que a gente tenha esse número tão absurdo, né? E contribui para que a gente tenha esse avanço de criminalidade e para a alimentação desse ciclo em que, uma vez criminosa, uma vez criminoso, para sempre criminoso. Uma vez excluída, sempre excluída, né? Não pode ser desse jeito, a gente precisa agir nesse sentido, e aqui eu me calo, que acho que já deu meu tempo, agradeço a atenção de todo mundo. Calar não completamente, você vai voltar depois, né? Estaremos ali, calar temporariamente. Mas, mais uma vez, Pri, muito obrigada, né? Acho que todo mundo viu a importância, né, ali, e como é que as falas estão conectadas, como é que a temática da pesquisa, ela está associada, assim, ao feminino, mas não só, né? Ela é uma preocupação que vai além disso, ela é uma preocupação com o social, e ela é uma preocupação também, né, e que não é só, como disse a Priscila, né, comida e água, né? A gente também quer, né, arte, a gente quer ir além. Tá? E exatamente porque a gente quer ir além, a gente também quer cultura. E exatamente porque a gente quer cultura, a gente quer memória, né? A gente quer o direito à memória. Tá? Então,
num gesto complementar, eu vou chamar aí, né, a Vilma Cristina Noceda, que é a criadora, como eu disse, né, a mentora, de alguma forma, do projeto, que também é um projeto feminino, né, Vilma? Aí se a gente pensar todas as que estão envolvidas, quer dizer, tem também o masculino, mas eu diria, né, vocês como protagonistas, né, ali, como é que você tem um projeto que particularmente eu admiro, que é o Ecomuseu Morro Grande de Cotia. Tá? Então, passo aí a palavra a você também. E obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Bom, boa noite a todas, a todos e todes. Agradecer a Sandra pelo convite novamente. Muito feliz de rever a Ângela, conhecer a Priscila e de estarmos aqui essa noite. Primeiro eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou docente, né, tanto pela Prefeitura de São Paulo, agora pelo Novotec e por via da FATEC, que nós vamos comentar daqui a pouco, que tem um pouco a ver com o projeto do Ecomuseu. Esse projeto ele vem de uma demanda da própria comunidade do Morro Grande, tem a ver com o meu projeto de doutorado, mas vocês vão ver que, na verdade, eu realizo doutorado pela PUC, pela Pontifícia Católica de São Paulo, mas vai além de um projeto de doutorado, justamente porque a minha proposta hoje é de estar apresentando o Ecomuseu como um instrumento de política pública do setor cultural e do meio ambiente para a promoção da diversidade e da inclusão social. Então, eu tenho aí atrás já uma fotinho, né, do que a gente vai ver hoje. Quando eu falo da cidade de Cotia, eu estou falando de uma cidade que abriga no seu território um amplo patrimônio cultural, né? Então, tanto desde congadas, folias, 2 casas bandeiristas, manifestações religiosas afrodescendentes, um patrimônio ferroviário, folias de reis, romarias e um patrimônio ambiental. Eu começo a minha fala justamente tentando sair um pouco da caixinha, de pararmos para pensar nesses patrimônios como uma relação do indivíduo, da cultura e da natureza. Ou seja, não são coisas separadas, são coisas que estão totalmente conjuntas, né? E que têm uma interferência uma na outra. Então, quando eu trabalho com um conceito que é a de diversidade biocultural, ou seja, quando eu pego manifestações religiosas, todas elas, esses territórios, essas áreas naturais, são territórios que se configuram como áreas do sagrado. Quando eu pego, por exemplo, folias de reis e congadas, são territórios aqui no município onde essas manifestações nasceram, surgiram. Então, constantemente, a gente não pode pensar que, por estarmos falando de uma cidade urbanizada, que a natureza e a cultura ela não se relacionam nesse urbano. Qualquer casa, qualquer bairro que eu vá aqui, os bairros mais antigos aqui em Cotia, no fundo dos seus quintais eu possuo uma horta, eu possuo um pomar, eu tenho uma relação direta com a terra, eu tenho uma relação direta com o plantio, eu tenho uma relação direta com essa natureza. Então, para sairmos um pouquinho fora da caixinha, desculpem aí esse desenho, né, um pouquinho tosco, que é esse guarda-chuva, eu trabalho com um outro conceito, que é um conceito de paisagem cultural, onde a paisagem cultural ela é esse grande guarda-chuva, né, que vai justamente caber todos os patrimônios. Então, o patrimônio cultural, gastronômico, material, ferroviário, histórico, ambiental e arquitetônico. Quando eu falo de paisagem cultural, então o município de Cotia ele se divide em diversos mosaicos de paisagens culturais. Se eu pego, por exemplo, a paisagem cultural da Granja Viana, eu tenho determinados tipos de patrimônio. Se eu pego, por exemplo, a paisagem cultural do Morro Grande, eu tenho outros determinados tipos de patrimônios, mas sempre ligado ao território. Existe uma clara interferência. E aí um outro conceito que eu vou trabalhar, que é um pouco diferente, que já é bastante conhecida aqui no Brasil, principalmente também lá fora, que é essa ideia do ecomuseu. Museus sempre foram territórios voltados para a educação.
né? Inicialmente voltados para a educação e para a memória, desde a sua origem, pensando lá no Templo das Musas, né? Onde se realizavam as oferendas às filhas de Mnemonese, mas principalmente referenciando a identidade nacional. E aí a imagem aí embaixo que eu tenho, a primeira é do Louvre, no Museu Tradicional, né? As crianças lá aprendendo sobre as obras de seus artistas, e aqui é o Museu do Ipiranga, e essa ideia dos heróis nacionais, o Raposo Tavares. Então, ideias essas que hoje estão sendo extremamente questionadas, vêm sendo questionadas desde a Constituição de 1988, e aqui no Brasil, a partir da Constituição de 1988, eu tenho diversas comunidades, como comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades de favelas, né? Na realidade, querendo narrar suas memórias, querendo narrar suas histórias. Então, eu cito aí o exemplo do Museu do Muquifo, em BH, o Ecomuseu de Sepetiba, no Rio, Santa Cruz, e o Museu da Maré, também no Rio de Janeiro. Quando eu falo dessa ideia de ecomuseu, a gente tem que entender que ocorreu uma ampliação do conceito de patrimônio, né? Patrimônio até então era visto pela grande maioria da população e pelos nossos governantes, como aquele patrimônio de cal e pedra. Então, as grandes edificações, os grandes monumentos, um patrimônio elitizado, que representava, a maioria das vezes, uma elite branca, europeia, católica. Agora, né, partiu um pouco antes, na década de 70, depois com a Constituição de 88, esse patrimônio ele amplia-se para bens culturais, saberes, fazeres, dar voz ao povo, né? Diferentes ofícios, né? Diferentes culturas. E a ideia de museu também se amplia. Então, se anteriormente eu tinha a ideia do museu tradicional, com seu edifício, a sua coleção e o seu público, o ecomuseu, o museu novo, aí baseado nos conceitos da nova museologia, da sociomuseologia, eu estou falando do quê? De um território, estou falando de uma população, né, e que quer comunicar esse patrimônio. Então, suas memórias, suas histórias. Eu tenho um acervo, posso ter um acervo, mas o acervo também pode se constituir no próprio território e ele ser esse patrimônio. Esses saberes e fazeres, a coleta do pinhão, por exemplo, ela pode ser um patrimônio. É basicamente a ideia de levar em consideração a totalidade dessa sociedade, né? Ou seja, de deixar claro, de deixar essa comunidade falar, né? Procurar soluções, observações, de escutar essa comunidade sobre a sua realidade, as suas demandas. Então, eu vou partir especificamente para o meu estudo de caso, que é o caso da reserva do Morro Grande. Né? Então, eu estou falando da reserva localizada aqui na cidade de Cotia, ela constitui como parte do Cinturão Verde da região metropolitana de São Paulo, ocupa 30% do território do município, ou seja, 1/3 do município de Cotia é ocupado pela reserva, é criada em 79, hoje se constitui como o maior fragmento de Mata Atlântica da região metropolitana e ela é responsável atualmente pelo abastecimento de água de nada mais, nada menos, aproximadamente 400 mil habitantes. Essa mancha verde que vocês estão vendo, isso aqui é cerca de 10 mil campos de futebol, tá? A cerca de 34 quilômetros de São Paulo. Então, é esse fragmento de Mata Atlântica que eu estou falando. É lógico que eu estou falando de uma biodiversidade, né, ambiental, e que vai ser reconhecida. A reserva recebe o título, a chancela, né, de núcleo da reserva da biosfera, pela Unesco em 1994, pelos seus serviços ecossistêmicos, ou seja, pela sua biodiversidade, pela sua fauna e flora, pelo seu papel como filtro do próprio clima, né? Ou seja, o clima aqui em Cotia, nós sabemos que é muito diferente do centro de São Paulo, a poluição é menor, né? Pela sua fauna, eu ainda tenho aqui na reserva, né? Desde bicho preguiça, a diversas aves, enfim, uma diversidade muito grande, e pela qualidade de sua água.
A reserva, na verdade, ela é criada, né, a partir de 1912, ela tem a ver com a sua história, ela tem a ver com a necessidade de abastecimento da cidade de São Paulo. A partir do final do século XIX, eu tenho uma demanda maior por uma quantidade de água, e a questão do saneamento é uma questão que está em pauta, e juntamente com a criação da reserva, eu tenho a criação da Vila Operária. A reserva, curiosamente, quando eu falo daquele guarda-chuva cultural, é interessante isso, porque eu estou falando de um patrimônio ambiental que é tombado, que é preservado por um órgão de cultura, que é o CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Isso, na época, representa uma vanguarda, né? Na época, quem está à frente do CONDEFAT é o professor Aziz Abissabia, que morou aqui em Cotia. Não só ele, mas toda uma série de intelectuais, inclusive o senhor Valdemar, o jornalista Valdemar Paioli, infelizmente já falecido, mas que na época teve na frente da militância para não se constituir uma área de aeroporto, que era o projeto do governo na época, em 81, o governo do senhor Paulo Egídio. Então, aí eu tenho a vila, junto da criação da reserva, da estação de tratamento de água do Alto Cotia, eu tenho a criação de um núcleo residencial para os operários que trabalhavam na estação, que eram responsáveis pela manutenção e conservação de todas as suas estruturas. São cerca de 52 casas, um campo de futebol, um antigo clube que não existe mais, infelizmente foi desativado, a escola José Barreto, a antiga escola de moços e moços, essa Casa Vermelha era uma pousada, né, para professores, e algumas fotos antigas do que era. Então, a reserva tinha, na época, como toda vila operária, né, tinha-se uma preocupação com o ordenamento do espaço, com o embelezamento desse espaço e uma fiscalização, inclusive, sobre esses operários, sobre o seu dia a dia. Então, a primeira foto é os jardins e a própria vila operária, os jardins parisienses, aí as manifestações de cultura, como as procissões da Nossa Senhora da Graça, embaixo a Associação dos Trabalhadores, o Esporte Clube Cachoeira da Graça, que é o campo de futebol criado por esses operários, e os próprios operários, que são chamados de conserveiros. Mais algumas imagens, né? Então, novamente, procissões, trabalhadores do antigo RAI, ela é criada pela repartição de águas e esgoto, depois Departamento de Águas e Esgoto, finalmente Sabesp, o clube, a banda de músicos, que existia, dentro da reserva existia uma banda de músicos, a Igreja Nossa Senhora das Graças e a Escola de Moços e Moços, que era voltada justamente para esses filhos desses operários. Esses são alguns moradores do Morro Grande. Quando eu falo de ecomuseu, então a proposta é justamente atender essa diversidade cultural de uma maneira que elimine a dicotomia, a separação entre esses diversos patrimônios. É um projeto de inclusão social, mas nesse sentido de alfabetização cultural, de uma educação sensível para a compreensão do mundo. Essas pessoas, é lógico que elas possuem o domínio sobre as suas memórias e sobre as suas histórias, mas elas nunca tiveram a possibilidade de contar, de narrar sobre essas memórias. Nunca foram reconhecidas, são memórias esquecidas, memórias silenciadas, né? O que nós temos é a memória do DAI, o que nós temos é a memória da reserva em todos os documentos, mas sobre a memória dessa população operária, são pouquíssimos os registros. Então, é justamente aí que esse papel de alfabetização, no sentido de educação para a libertação, como Paulo Freire falava, né? E provocar reflexões sobre as questões sociais, desafios, potencialidades, a partir do protagonismo desses moradores, desses atores sociais. Bom, isso, na verdade, foram realizados, né, por meio de metodologias participativas e colaborativas, como a ideia do inventário participativo, mapeamento participativo, diagnóstico participativo, em que se institui, na verdade, categorias para a preservação dessas memórias. Entre essas categorias, o que os moradores estabeleceram, aqui do lado são duas, é a mesma reunião que nós tivemos, nós estamos tendo reuniões, são praticamente quinzenalmente,
normalmente, né, são reuniões em que se estabelecem medidas sobre essa preservação, a interlocução com o poder público, que era uma demanda da comunidade. Então, o que se estabelece como categorias? As memórias do tempo do DAI, a preservação dos jardins, né, das manifestações religiosas, as festas e o dia a dia, as brincadeiras e celebrações, a floresta, o rio e o homem. Vale dizer, né, que no auge da pandemia, esse trabalho, ele praticamente, por causa, ou seja, era uma demanda, né, da pandemia, a questão da quarentena, então não se podia ter o contato. Então, nesse momento, nós ganhamos 2 editais, que um foi o edital do Museu da Pessoa, que nos possibilitou a formação tanto nossa quanto da comunidade na tecnologia social da memória, e o outro como política pública num momento extremamente emergencial, que foi a Lei Aldir Blanc, que, aliás, eu tenho que parabenizar a Secretaria de Cultura desse momento, que foi realmente extremamente eficaz na organização. Eu participo do Comitê de Cultura e futuramente, bem próximo, um Conselho de Cultura vai se instituir no município, torcemos para isso, né? E aí está aí embaixo a roda virtual que nós realizamos, que ampliou-se, né, esse público para discutir essa preservação dessa memória. E, finalmente, essa roda de memória sendo realizada, né, foi filmada, que possibilitou a criação do documentário Desejos de Memória, que vai estrear agora, dia 4 de dezembro, estão todos chamados, convidados no Morro Grande. Uma das ações que nós realizamos também foi a caminhada do Morro Grande, agora recentemente, pela preservação e contra a fome, e o Teatro Jogo dos Espelhos. Não posso deixar de citar a parceria com a FATEC, né, com a Sandra, na formação por meio do Novotec, o curso de formação profissional em gestão e planejamento de projetos socioculturais, que estão sendo realizados com um público de 14 a 22 anos. Estamos debatendo a formação de turismo de base e comunitária e essa interlocução do poder público e a Sabesp atualmente, ou seja, secretarias municipais, Secretaria da Cultura, Secretaria de Turismo e Meio Ambiente e a Sabesp. E, juntamente, o processo de escrita da lei do tombamento da fachada das casas e o debate sobre a Constituição, porque a reserva hoje ela não se encontra dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela corre um risco muito grande sobre a sua preservação, então existe um debate muito grande por parte da comunidade da Constituição do Parque da Reserva Florestal do Morro Grande. Bom, esses somos nós. Eu tenho que agradecer a todos, obrigado, está aí os meus contatos, tive que apresentar muito rápido, mas qualquer dúvida... Ainda mais, eu fico aparecendo ali no cantinho, né, aquela pressão psicológica, né? E eu não estou te vendo, eu comecei a sentir a tua respiração. A pessoa começa, aparece do nada, né? Você já sabe, olha lá, meu tempo esgotou, né? Já fica ali. Não, na realidade, a gente queria ficar muito mais tempo, né? E a gente, num primeiro momento, quando a gente articula as falas e fala no máximo um tempo, porque o tempo virtual, né, tem uma outra lógica, depois a gente vê o quanto é escasso, né? Que a gente precisaria de outras lives, e que eu acho que desde já fica aí o convite para que a gente possa pensar mesmo. Não é só a direção da FATEC Cotia, é lógico que ela me coloca num lugar de preocupação com política pública, né? Não há como não ter essa preocupação dirigindo uma faculdade, ensino superior, né, tecnológico. A gente necessariamente pensa em política pública, pensa na articulação com o município, que me parece fundamental que a gente possa fazer essas parcerias, né, diversas mesmo, né, com a prefeitura, e não só no esquema de solicitar coisas, mas se oferecer mesmo. Como é que a gente pode estar em conjunto, né? Assim, com o Ecomuseu, a gente se aproximou, eu acho, trazer a Cristina para esse projeto do Novotec, que nós recuperamos, né? A gente fez um semestre, passou por um processo de rearticulação e viu como é que há um interesse grande por um curso ligado a projetos sociais. Então, isso é extremamente importante e também diz, né, de uma cidade, diz o quanto essa cidade valoriza efetivamente, né, a sua memória,
valoriza aí questões que podem não parecer estar muito na pauta, né, Ângela? Acho que você falou muito bem, né? Como é que a gente tem, de alguma maneira, aí um momento que é um momento complexo para as políticas públicas, mas como é que a gente vai, né, vai fazendo, tá? Eu acho que a gente pode dar uma olhada, né? O Diego vai colocar aqui para a gente se tem alguma coisa, as pessoas que quiserem se manifestar, se tiverem alguma pergunta aí especificamente, né, para alguma delas. Ó, o Ian Carlos está dizendo algo, amando saber sobre minha cidade, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente tem que cada vez mais saber sobre a cidade da gente, né? E aí, de alguma maneira, todo mundo veio falar aqui um pouco sobre a cidade da gente, né? Sobre o estado da gente, como a Priscila trouxe para nós, né? Que isso é fundamental. Antes da gente passar aí, né? Se vocês também quiserem, uma falar um pouco com a outra, antes da gente abrir para as perguntas, quero divulgar o nosso vestibular, né? Eu acho assim, eu estou, né, na FATEC Cotia desde o seu início, né, como professora. Eu acho que é importante demarcar. Eu gosto muito de ser professora, então eu gosto de enfatizar que, em primeiro lugar, e acima de qualquer coisa, eu sou professora, né, ali. E eu cada vez mais gosto de participar das atividades de Cotia, de participar, né, da reunião da Cris, quando ela lançou o projeto, ainda que não esteja falando muito, mas ver a atividade né, daquelas pessoas que estão preocupadas com o Conselho de Cultura, como é que é muito ativo, como é que tem uma ação cultural intensa, né, na cidade, ver, né, as ações, ouvir da Ângela, que dá ali mais prazer ainda, imaginar. Tem todo um trabalho agora, né, na área de direitos humanos, ali, pensar, né, inclusão social. Então, isso é muito, vou dizer, acolhedor, porque nos acolhe, né, no momento em que a gente também tem uma sensação de desamparo. E né, de um orgulho imenso para mim estar dirigindo uma FATEC num município como esse de Cotia, né, que a gente vê que está fazendo as coisas. Então, dá uma sensação. Mas ainda ter, né, mulheres aí como protagonistas, mulheres extremamente fortes, tá? Bom, então, falei tudo isso para dizer como é que eu gosto de Cotia, na FATEC Cotia, e convidá-los a prestarem vestibular para a FATEC Cotia, que a gente quer, né, quer crescer mais. A gente agora está com 4 cursos, um que abriu, multiplataformas, tem as informações ali no nosso, né, no nosso site. O Diego vai colocar para nós ali o endereço, né, do link, então até começo de dezembro, né, mais especificamente 15 de dezembro. Então, aí procurem, que eu acho que a gente vai fazer cada vez mais uma parceria interessante, né? E aproveitar também, né, eu acho que a Ângela falou ali do papel né, do Rogério como prefeito, né, um homem que ele deu espaço entre uma mulher, e eu queria agradecer ao Diego, a Najara, que é a nossa professora, lembrou bem ali no chat, né? Eu ia agradecer mesmo depois, porque o Diego foi muito gentil em pensar em organizar isso no momento, inclusive, que a gente está com tanta coisa e que o tempo está passando, né? Quando você vê o Outubro Rosa está quase já, né, no novembro. Mas ele teve uma preocupação desde do mês passado em demarcar, né, aí a data. Nós elaboramos, nós fomos conversando, ele pensou na Ângela, me trouxe tudo que a Ângela representava, né, como é que ela era muito dinâmica, né, a ação dela. Eu, né, fiquei bastante feliz, lembrei que a Ângela já tinha ido falar em Cotia, que eu tinha visto, que eu já tinha gostado, né, disso. Então, eu acho que, né, a gente tem aí também homens que são bem significativos na nossa trajetória. E o Diego, nosso auxiliar docente, eu acho que ele tem feito um papel importante, na realidade. Também, de novo, aí modéstia a parte propaganda, né? Momento publicitário. Mas eu gosto muito da equipe, né, dos professores da FATEC Cotia, acho que os alunos vão gostar bastante, os que a gente espera que venham, né? E da nossa equipe administrativa, né, do nosso auxiliar docente, de todos, né, dos meninos que ficam na segurança, a faxina, tudo, né, até que eu acho que ela tem um lugar especial.
tá? A gente não tem perguntas aí no YouTube, tá? Então, né, a gente está chegando mais ou menos no horário que nós tínhamos propostos, né, aí, né, nossa live de 1h15, mas eu gostaria que a gente fizesse aí uma última rodada, que vocês pudessem falar um pouquinho, né, a gente pode começar nessa ordem de novo, a Ângela quisesse aí deixar algo, uma mensagem para nós, para a gente ir fechando, depois Priscila e a Vilma também. Queria que vocês, né, não fossem embora sem falar algo. Fico muito feliz por ter participado desse encontro com vocês, meninas lindas e valentes e corajosas e sábias. Professora Sandra, professora Priscila e minha professora querida Cristina. Cristina, você me encantou, você apresentou um Morro Grande gigantesco, e a biosfera, nós falávamos isso já há algum tempo, uma grande reserva, um patrimônio da maior importância nosso de Cotia. Priscila, você é doce demais quando você se envolve com as mulheres privadas da liberdade, que eu também realizo um trabalho voluntário na unidade da Raposo Tavares, no semiaberto, e sou apaixonada por essa causa. A primeira Conferência Nacional das Mulheres, eu realizei dentro do Presídio Feminino, quando nós entendemos que tínhamos que ter a ala de mulheres com gestantes com seus bebês lá, porque esse vínculo afetivo era muito importante para essa mulher desenvolver e ter desejo de voltar para a rua e trabalhar em outro assunto e cuidar da sua cria, né? Então, foi muito importante. Lutamos também por terem seus encontros amorosos, que nós não tínhamos esse espaço. Nós temos agora no Presídio Feminino também um espaço para nós nos encontrarmos com nossos amores de forma privada. Foi uma busca bem grande junto à Conferência Nacional de Política de Mulheres Privadas da Liberdade, que eu realizei pela primeira vez dentro de um presídio e levei oficialmente o conteúdo para lá, para Brasília. Então, parabéns pelo trabalho que você faz. Parabéns, mulher linda, Sandra. Estou apaixonada por você. Quero ser sua aluna, sim. É verdade. Eu quero me matricular onde você estiver, quero uma cadeira lá. E vocês são maravilhosas, gigantes. Agradeço imensamente essa oportunidade. Obrigada, gratidão. E contem com a cidade de Cotia para o que vocês precisarem. Nossa gestão está à sua disposição. FATEC, obrigada por vocês existirem. Muito obrigada. A gente vai te procurar, sim. Eu acho que essa parceria é fundamental, né? Sim. E, nossa, acho que a cidade de Cotia, a FATEC, todos só têm a ganhar. Né? Bom, então, gente, mais uma vez, né, agradecer. Pri, quer falar, né, e dar uma palavra para nós? Só, eu tenho que, né, agradecer mais uma vez pelo privilégio de poder participar, de compartilhar esse espaço-tempo aqui com vocês, né, conhecer um pouco melhor o trabalho da Ângela, conhecer melhor o trabalho da Cristina, que eu achei fantástico, fantástico, estou encantada, já sabia de algumas coisas por conta da Damares, mas, assim, com certeza estarei lá no dia 4 de dezembro, né, porque Cotia realmente é sensacional, nossa, muito legal. E, assim, deixar, né, a mensagem de que, poxa, como a Ângela falou bem no começo, né, eu achei bem importante a fala dela, ao ponderar que, se nós somos 52% da população, por que nós não estamos igualmente representadas, gente? Então, assim, né, não consigo deixar de pensar nisso. E pronto, chega, vou parar minha verborragia já. Gente, primeiro, assim, Sandra, eu vou deixar por último, mas não menos importante. Mas a Ângela eu já conhecia, eu acho que não tem mulher melhor para estar nos representando em Cotia. É um início, né? E acho e espero que seja o início de uma longa trajetória que abra realmente as portas para nós. Precisamos de mais mulheres na Câmara, né? Aliás, você está representando essa causa muito bem. Obrigada por nos representar, sabe que tem meu apoio. Eu já estava enchendo o saco dela antes dessa live, por causa do Morro Grande, né? Toda vez eu sempre, Ângela, olha o Morro Grande, Ângela, né? Sandra, agradecer de novo, né, pela FATEC, e
pelo Novotec agora, estamos aí num caminho, também acho que é o início, mas que vai render grandes frutos. Já tem aí um projeto que está surgindo, acho que vai ter coisas boas aí na turminha de projetos sociais e culturais. Priscila, importantíssimo o teu trabalho, eu fiquei encantada, porque só quem... É muito fácil julgar a situação dessas mulheres, não olhar para elas, fazer de conta que elas não existem, só que elas estão aí, são mães de muitos dos meus alunos, muitas vezes, entendeu? E só a gente, quando pega uma criança, né, de uma mulher que está privada da liberdade, e quando ela possui alguma assistência, tanto dentro ou ao sair, a gente sabe a diferença que isso faz para a família, para o caminhar dessa criança. Então, ou seja, é uma possibilidade, literalmente, de incluí-la na sociedade e de incluir esta família. Vai além, né? Eu acho que essas mulheres é isso, né? Nós somos, querendo ou não, um núcleo, né? Estando bem, toda a humanidade sabendo, não sei por que é tão difícil perceber isso. Né? Verdade. Né? Por que é tão difícil as pessoas compreenderem isso? Mas acho que é isso, gente. Belíssima. Agradeço muito por estar no meio de mulheres tão inteligentes, de mulheres que estão fazendo a diferença, que estão olhando tanto para a educação quanto para diversos outros setores, para a política, como a Ângela, né? Olharmos esse município, que é esse município de Cotia, ao qual eu tomei como minha moradia, que criei meus filhos, né? E olhar realmente com esse olhar feminino, né? Ampliado, né? Sobre diversas possibilidades. Obrigada, gente. Bom, eu quero agradecer também vocês, agradecer muitíssimo, né? Acho que é fundamental, acho que é importante que a gente esteja aqui marcando esse outubro que finaliza, né? Mas que ele seja rosa e que ele seja, independente da gente não querer fazer alguma coisa que repetisse, né? As campanhas, é fundamental que a gente lembre que o Outubro Rosa é um mês dedicado à prevenção do câncer, né? Eu acho que a Ângela é uma representante importante aqui da prefeitura, e ela também falou da importância, né, da saúde, a importância que as instituições públicas de saúde têm, né, e o quanto é fundamental aí, nesse caso, a mulher pensar na prevenção, tá? Então, a gente, ainda que a ideia era que a gente demarcasse, ou que a gente, né, estivesse presente nesse Outubro Rosa, discutindo algo que vá além, né, do cuidado pessoal, mas com cuidado com o outro, com cuidado com a sociedade, porque também a gente cuida da gente mesmo quando a gente cuida do outro, né? Mas nós não podemos esquecer dessa prevenção que é fundamental, né? Que as mulheres ali, né, procurem as instituições de saúde, né, pública ou privada, né, dependendo, preferencialmente pública, né, Angela, que a área pública tem sim, né, um papel importante, tem sim estrutura, né, apesar de sempre se dizer aí o contrário, eu acho que ela teve um papel significativo na pandemia, então eu acho que é, né, importante aí que a gente, né, se cuide e, né, valorize a nossa saúde e a saúde, né, aí das Sandra, eu esqueci de te agradecer, obrigado pelo convite, eu falei que você ia ser a última, esqueci. Não tem problema, imagina, já me senti, só o fato de você ter aceito eu já achei ótimo, já me senti aí super agradecida. Não, aliás, obrigada de novo mesmo, Angela, obrigada, felicíssima de você estar aqui com a gente. Eu também. Eu falei, adoro o trabalho, viu, que eu amo, que também coincide com as coisas que eu acredito. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que estiveram aqui. Vi que a gente teve vários comentários, né, de todos os professores e professoras que estiveram presentes, que foram colocando ali mensagens, né, para nós. Muito obrigada mesmo. Obrigada por vocês compartilharem esse instante com a gente. Se puderem, divulguem a FATEC, divulguem o nosso canal, porque essas palestras sempre ficam ali para o momento que vocês quiserem voltar a elas, tá bom? Então, obrigadíssima e até mais, gente. Até mais. Beijo.